Você que é empreendedor ou está pensando em empreender, sabe que corre um sério risco do seu negócio sofrer alguma dificuldade e essa dificuldade impactar os seus bens pessoalmente. Ou seja, pode acontecer em determinados cenários que as dívidas da empresa venham a alcançar o seu patrimônio na qualidade de pessoa física. Isso é uma questão que você pode, desde que com o planejamento prévio, evitar que venha acontecer lá na frente. Se você tem uma empresa ou está pensando em montar uma empresa e tem a preocupação desse tipo de cenário acontecer e você tem um impacto no seu patrimônio pessoal, o vídeo de hoje é para você. Olá, eu sou Breno Garcia, advogado especialista em direito empresarial. E esse é o canal institucional da Garcia de Oliveira Advogados, onde você vai encontrar informações práticas e úteis para reduzir os riscos jurídicos do seu negócio. Antes da gente começar, eu queria te convidar a postar aqui embaixo, nos nossos comentários, alguma dúvida jurídica que você tem e gostaria que a gente gravasse um vídeo sobre ela aqui no canal. E é claro, não se esquece também de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, para você receber avisos de novos vídeos como esse. Falando especificamente sobre o tema do vídeo de hoje, que é a proteção jurídica de bens. Eu vou citar aqui hoje 5 formas de você proteger os seus bens. Mas antes, eu quero desconstituir uma palavra que é muito utilizada e que, na verdade, ela é meio que vinculada com fraude. É a famosa blindagem patrimonial. Blindagem patrimonial existe. É uma discussão muito complexa no meio jurídico, mas eu, particularmente, acho que blindagem patrimonial não existe. Por quê? Porque, normalmente, quando as pessoas falam em blindagem, elas estão pressupondo que a empresa já possui dívidas e você, na verdade, vai tentar ocultar o patrimônio. Normalmente, eu não faço recomendações em nenhum canal que não seja análise do caso concreto. Mas, nesse caso específico, eu posso te dizer, evite fazer esse tipo de procedimento, porque isso é fraude e isso pode, inclusive, caracterizar crime. A verdade é que proteção jurídica de bens é muito diferente de blindagem de patrimônio. A blindagem patrimonial que é vinculada com fraude, que é uma questão criminal, ela nem vai ser abordada nesse vídeo específico, porque ela não é o tema dele. Mas você precisa ficar sabendo que se a empresa já tem dívidas, se a empresa já tem um passivo conhecido, que isso já está sendo muitas vezes discutido na justiça, você tentar ocultar patrimônio para não pagar essa dívida pode caracterizar crime e isso pode gerar um grande problema para você lá na frente, o que é totalmente diferente da proteção jurídica de bens. A proteção jurídica de bens, ela pode acontecer de diversas formas. Eu vou te contar as 5 principais aqui. A primeira delas é através da doação dos bens em vida com reserva de usufruto. Pensa só, você hoje tem uma empresa que ela está saudável, ela está te gerando renda e você adquiriu um imóvel, por exemplo. E aí você resolveu fazer uma doação desse imóvel ou para os seus filhos, ou para os seus pais, ou para os seus irmãos, enfim, para uma pessoa que seja da sua confiança, uma pessoa que seja do seu convívio, que você gostaria que tivesse acesso a esses bens, seja por herança legal, seja porque eles vão ser os seus herdeiros, ou seja porque seria uma pessoa que você gostaria de prestigiar na sua ausência. Quando você antecipa essa doação para essa pessoa, automaticamente você está desvinculando esse patrimônio do seu patrimônio pessoal. Aí acontece amanhã da sua empresa sofrer uma autuação fiscal. Esse patrimônio, ele deixa de ser passível de penhora. Por quê? Porque você teve uma autuação que é posterior ao ato de doação que você realizou. Então, esse ato de doação, antes da dívida acontecer, ele automaticamente vai proteger o seu patrimônio. E a reserva de usufruto te garante o acesso aos bens. E aí tem uma questão muito interessante. O usufruto, ele não é passível de penhora pela jurisprudência majoritária. Ou seja, você continua tendo acesso ao bem, mas esse bem não é passível de ser penhorado para poder ser utilizado no pagamento das suas dívidas. Então, a doação com reserva de usufruto é a primeira estratégia pela qual você pode fazer a proteção jurídica dos bens. Mas observe um fato, isso sempre precisa ser realizado antes da existência dessas dívidas. Depois de um ajuizamento de uma ação de cobrança, depois de uma discussão judicial, de um protesto de dívida, esse tipo de procedimento, além de inócuo, pode caracterizar como tentativa de ocultação de patrimônio. A segunda estratégia para você fazer a proteção jurídica dos bens
é a compra e venda diretamente no nome dos herdeiros. Quando você vai, por exemplo, adquirir um apartamento, você pode adquirir esse apartamento no seu nome ou pode fazer aquisição direto no nome dos seus filhos. O grande problema da compra e venda é que ele não vai te permitir instituir a cláusula de usufruto, que normalmente ela é vinculada com a doação. Mas, em compensação, ela é uma operação que ela tem custos tributários menores do que a doação pura e simples. Normalmente, o ITBI, que é o tributo que incide sobre a compra e venda, ele é inferior ao valor que é cobrado pelo ITCMD, que é o imposto estadual. Então, vale considerar, inclusive, nessa possibilidade de já comprar os bens diretamente no nome dos filhos, qual é o custo tributário envolvido nessa situação. E é lógico, você precisa de pensar no cenário de reversibilidade também e acesso aos bens, porque uma vez que você adquiriu esses bens no nome dos filhos, automaticamente eles é que passam a ser os proprietários, e aí você vai ter uma dificuldade muito grande de reverter esse cenário lá na frente. Mas é uma hipótese, sim, de proteção jurídica de bens. Por quê? Porque se eu fiz essa compra e venda diretamente no nome dos filhos, eu não tenho como vincular isso, porque isso não faz parte do seu patrimônio. Mas é lógico que a gente volta a ressaltar. Sempre trabalhe com o pressuposto de que qualquer operação de proteção jurídica de bens tem que ser feita antes da existência das dívidas. Depois pode caracterizar fraude. A terceira estratégia de proteção jurídica dos bens só funciona para você que é casado. É a mudança do regime de bens. Se você mudar o seu regime de bens, seja de comunhão universal ou seja de comunhão parcial, para o regime de separação total, você automaticamente segrega o seu patrimônio e o patrimônio da sua esposa. E aí o que acontece? Se os bens estiverem no nome de um dos dois do casal e a empresa estiver no nome do outro, eventuais dívidas da empresa não alcançam aquele patrimônio. Mas, logicamente, que essa mudança de regime de bens, que é passível de ser realizada mediante um procedimento judicial específico, ela não terá efeitos retroativos. Ou seja, ela vai preservar os direitos de terceiro. Se existir alguma dívida anterior a essa mudança, essa operação, essa mudança de regime de bens pura e simplesmente, ela vai ser desconsiderada e os bens vão ser passíveis de penhora. Agora, se você faz um trabalho prévio antes da existência da dívida e modifica isso e passa a adquirir todos os bens que são do casal em nome da esposa ou em nome do marido, automaticamente você criou a proteção jurídica de bens. É claro que a gente tem outros aspectos a serem considerados nesse cenário também, porque muitas vezes no caso de divórcio, a pessoa que está lá com os bens, com a titularidade dos bens no nome dela, se ela quiser, ela vai ficar com os bens na integralidade. Mas nós estamos analisando a questão, neste momento, sob a ótica da proteção jurídica dos bens. Por isso é que qualquer operação que você vai realizar deve ser assessorada por um advogado da sua confiança, porque se ela for assessorada por um advogado, ele vai ter uma visão global, ele não vai analisar só um ponto específico. Muitas vezes as pessoas querem analisar um ponto específico e esquecem do todo. Então, considere essa possibilidade e se você achar que isso é viável para você, converse com o seu advogado de confiança sobre quais são as outras possibilidades e quais são os impactos dessa operação para a proteção jurídica dos seus bens. A quarta estratégia de proteção jurídica dos bens é a constituição de holdings patrimoniais. Essas empresas, basicamente, são pessoas jurídicas constituídas sem um objeto operacional, ou seja, ela não tem uma atividade de compra e venda, ela não tem uma atividade de prestação de serviço. O objetivo de uma holding ou vai ser participar de outras empresas ou vai ser deter bens da família. Quer dizer, você vai incorporar todos os bens da família dentro dessa empresa e essa empresa vai administrar esses bens para você. Quando você faz esse tipo de planejamento, você está abrindo grandes possibilidades de proteção jurídica dos bens. Porque quando você incorpora os bens na empresa, e normalmente você vai ter sócios, esses sócios provavelmente vão ser familiares, vão ser seus filhos, vão ser sua esposa, etc. Você consegue aí, dentro desse contexto, planejar operações de compra e venda ou de doação das cotas ou ações dessa holding, e isso daí é que vai te garantir uma proteção jurídica patrimonial caso a sua empresa operacional venha enfrentar dificuldades lá na frente. Então, a holding é uma ferramenta muito interessante que vai te ajudar bastante nesse tipo de situação. Inclusive, se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre esse assunto, eu tenho um e-book só falando sobre a questão de holding, explicando sobre os principais detalhes,
como abrir uma holding, quais as vantagens, quais as desvantagens, os custos. Se você quiser ter acesso a esse material, é só clicar no link que está aqui embaixo na descrição e fazer o download gratuito. Tem muita informação bastante útil sobre esse tema e vai te ajudar muito a conhecer holding e entender como ele pode te ajudar na proteção patrimonial dos seus bens. A quinta forma de proteção jurídica dos bens é através da contratação de seguros empresariais. Existem uma série de seguros que são muito interessantes, como por exemplo o de responsabilidade civil para profissionais liberais, o seguro D&O e o I&O para administradores. São seguros que garantem que se você vier a ser responsabilizado por dívidas em função da administração, a seguradora cobre essas dívidas de forma que elas não alcancem na sua empresa. Enfim, vale muito a pena você consultar um corretor de seguros especializado na área empresarial para ele poder te ajudar a entender a sua realidade e formular uma proposta que seja adequada à sua necessidade específica. Um seguro ele pode ser muito útil em vários cenários de problemas empresariais e evitar com que a dívida que é da empresa atinja o patrimônio da pessoa física do sócio. Essas aí são as 5 principais formas jurídicas que você tem para fazer uma proteção do seu patrimônio e cabe você discutir com o seu advogado de confiança qual delas que é a mais adequada para você. Eventualmente você pode fazer um mix de algumas delas, dependendo do seu cenário. Então vale a pena fazer um estudo personalizado para você saber exatamente aquilo que é o adequado para você e vai proteger efetivamente o seu patrimônio, que aí inclusive você vai ter outras vantagens, como possibilidade de eliminação de inventário, economia com impostos, etc. Mas isso aí é um assunto para outro vídeo. Espero que o de hoje você tenha gostado e que essas informações sejam úteis e que te ajudem a reduzir os riscos jurídicos do seu negócio. E se elas ajudarem, não esquece de dar um like, compartilhar esse vídeo com seus amigos e familiares, pessoas que você conhece que têm empresa, e não deixa de visitar a nossa área de materiais para download. Tem muita coisa lá que vai te ajudar a reduzir os riscos jurídicos da sua empresa. Um grande abraço para você e até o nosso próximo vídeo.